O patrimônio cultural na cidade criativa é muito mais do que prédio antigo. O patrimônio cultural numa cidade criativa é matéria-prima para desenvolvimento sustentável, é matéria-prima para gerar trabalho e renda a partir da criatividade, a partir da cultura, a partir da diversidade cultural presente em cada município brasileiro. Olá, meu nome é Lilian Rosa e eu sou a presidente do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais. Eu sou especialista em patrimônio cultural, particularmente em políticas públicas de patrimônio cultural. Com uma experiência acadêmica, realizei uma pesquisa sobre as intervenções e as políticas efetivadas pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, durante o meu pós-doutorado, e também fui, ao longo de quase uma década, diretora de patrimônio cultural em um município de médio porte do interior paulista, Ribeirão Preto. Pois bem, a experiência prática, unida à experiência acadêmica, fizeram com que alguns elementos muito importantes fossem colocados para reflexão e que hoje podem servir para gestores públicos de municípios de todo o Brasil para pensar como o patrimônio cultural pode ser uma matéria-prima essencial para o desenvolvimento da economia em seu município, para gerar trabalho e renda, naquilo que nós chamamos de economia da cultura ou economia criativa. O patrimônio cultural é um elemento importante dentro do município se for encarado de maneira estratégica pelo gestor público para gerar trabalho e renda a partir da criatividade, a partir do uso desse patrimônio, não só sob o seu aspecto simbólico, mas também como ponto fundamental para o fortalecimento da economia local. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje e agradeço o convite da Fundação João Mangabeira para estar aqui tratando com vocês, gestores públicos, sobre uma temática tão importante. Vamos começar pelo seguinte: afinal, o que é patrimônio cultural? Patrimônio cultural são todos os bens que de alguma maneira fazem referência às identidades dos povos que formaram a nação brasileira. O que significa isso? Indígenas, povos imigrantes, portugueses, afrodescendentes, todos esses povos de alguma maneira trouxeram, construíram referências culturais, construíram expressões culturais como músicas, celebrações, a língua nativa, formas de edificar, de construir, técnicas, alimentação, costumes, hábitos, tudo isso junto, todo esse conjunto é chamado de referências culturais, porque faz sentido a identidade, a característica de cada um desses povos. Quando eles vieram para o Brasil e aqui se instalaram e fizeram passaram por uma hibridação cultural juntamente com os povos que aqui já viviam, os povos indígenas, acabaram favorecendo a formação de características muito próprias da brasilidade, do que é ser brasileiro, das várias identidades culturais que formam esses Brasis tão diferentes que juntos formam o nosso Brasil. E esses patrimônios, esses bens culturais, eles estão onde? Eles estão no seu município. Cada município é guardião de uma parte desse patrimônio cultural brasileiro. Essa parte, toda essa construção que eu falei de identidade com vocês, é parte de um dos 3 elementos fundamentais do patrimônio, que é o elemento simbólico, que é aquele que garante o reconhecimento da importância desse patrimônio como parte do que significa ser brasileiro, como parte da atribuição de sentidos do que significa a brasilidade, constituir-se como brasileiro. Mas o patrimônio não tem só o elemento simbólico, não tem só o simbólico como um dos seus pilares. Uma outra parte importante é o pilar cidadão. O que significa isso? Além de representar as identidades culturais brasileiras, que é o aspecto simbólico, ele tem um papel fundamental na construção da cidadania cultural do brasileiro. Um ser humano,
ele só se reconhece parte de um estado, parte de um município, se ele reconhece nesse município algo de seu. Se ele tem efetiva participação na vida daquele município. E para isso é que ele precisa ser parte desse processo como co-criador do lugar onde ele vive. Ele precisa participar da sua construção de maneira democrática. Essa participação é o que nós chamamos de cidadania. Mas veja bem, do ponto de vista cultural, o que tem a ver o patrimônio cultural com a cidadania? É ele que possibilita a que o morador, o habitante daquele determinado lugar se reconheça na cidade, se reconheça no município. E ao se reconhecer no município, ele se sente pertencente e isso lhe dá condições para ser um cidadão mais atuante, para ter uma cidadania ativa, participativa e não uma cidadania passiva. Pois bem, falamos do simbólico, falamos do cidadão, agora vamos falar de um terceiro elemento que é o foco dessa conversa que nós vamos ter aqui hoje, que é a economia. Normalmente, quando se fala em patrimônio cultural, imediatamente o gestor público pensa em gasto. Para preservar um prédio, eu terei gasto. Para salvaguardar ou fomentar uma celebração como a Folia de Reis, por exemplo, ou a Congada, eu terei gasto. Então, normalmente o patrimônio cultural é visto pelo poder público como gasto. Aqui eu vou te colocar um outro elemento, o patrimônio cultural como gerador de trabalho e renda no seu município. É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo para vocês do projeto Main Street nos Estados Unidos. Uma intervenção em mais de 2.500 cidades naquele país mostrou que o investimento em patrimônio cultural tem um retorno muito grande, tanto na criação de novos empregos quanto na geração de mais investimentos. Para cada dólar investido, retornaram $4 para o município que investiu em recuperação de prédios históricos. E não para por aí. A pesquisa realizada por esse projeto Main Street nos Estados Unidos revelou que investir em patrimônio cultural gera mais empregos que indústrias de semicondutores, indústrias de carro, de construção civil. É isso mesmo. Recuperar um prédio gera mais trabalho e renda do que construir um prédio novo. Usando isso como exemplo e trazendo para o Brasil, aqui no nosso país nós já temos dados que mostram o quanto o patrimônio cultural pode incentivar uma cidade a partir da criatividade, a partir da matéria-prima intelectual e da matéria-prima cultural. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas indicou que para cada R$1 investido em patrimônio, retorna para o seu município cerca de 1,51. Isso vale para quase todas as áreas culturais, mas é uma realidade para a área de patrimônio. Ser uma cidade criativa significa muito mais do que incentivar o desenvolvimento das expressões simbólicas. Significa também investir para ter retorno para essa comunidade, para que essa comunidade possa ser sustentável economicamente e encontrar no patrimônio cultural uma forma de produção da sua sobrevivência. Dessa maneira, nós fechamos um ciclo da tríade, do tripé que sustenta o patrimônio cultural, não só no seu município, mas em todo o Brasil e no mundo. Investir no significado simbólico, desenvolver cidadania ativa e, principalmente, investir no patrimônio para que ele gere trabalho e renda.